Olá, queridos, tudo bem? Boa noite. Bom, hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre uma dúvida recorrente de quem me procura para saber sobre esteroides anabolizantes. Qual a diferença entre os diversos ésteres de anabolizantes? Bom, primeiro, o que é um éster, né? Quando você escuta falar sobre propionato, decanoato, enantato, cipionato, essa é uma nomenclatura de um éster, tá? Então, assim, sempre que você escuta falar de propionato de testosterona, cipionato de testosterona, decanoato de testosterona, você já sabe que isso é um éster. E o que é um éster? Éster é um composto químico decorrente, oriundo de uma reação química chamada esterificação. Então, a indústria química faz uma síntese entre dois produtos e gera a parte que se chama esterificação e gera um éster, tá? Então, muitos dos esteroides anabolizantes que as pessoas utilizam são ésteres de testosterona. O que diferencia um éster do outro? O tamanho da cadeia carbônica ligado na molécula principal. Então, a gente tem ésteres de cadeias curtas, médias, longas. Tá, Amanda, e o que isso quer dizer? Isso, na verdade, acaba estando relacionado à maneira de administração desse medicamento, tá? E eu sempre me refiro aos esteroides anabolizantes como medicamentos. Eu sei, todo mundo sabe que é utilizado, né, que esses produtos acabam sendo utilizados como produtos estéticos. É o que a gente chama aí do uso não clínico dos esteroides anabolizantes. Porém, esse uso é proibido, esse uso ainda não tem um suporte da literatura científica para que ocorra. E apesar de ser um uso, né, feito com a finalidade estética, para mim, eu vejo esse uso como sendo uma automedicação. Então, os riscos decorrentes do uso de esteroides anabolizantes para fins estéticos, ou seja, em dosagens muito altas, eles se encaixam nos riscos decorrentes da automedicação. E isso por quê? Porque eu afirmo novamente, esteroides anabolizantes são uma classe de medicamentos. Então, voltando a falar dos ésteres. Essa diferença no tamanho da cadeia, né, da cadeia carbônica do éster, acaba implicando no modo que você vai administrar esse medicamento. Então, a gente tem ésteres que são utilizados de 2 em 2 dias, de 3 em 3 dias, e outros que são de 15 em 15 dias, de 10 em 10 dias. E por que isso ocorre? Porque quanto maior a cadeia do éster, maior a meia-vida do hormônio, ou seja, esses ésteres, eles têm um período no organismo. Ésteres são compostos, né, de liberação lenta. Então, quanto maior a cadeia carbônica, maior o tempo, né, que esse éster vai sendo liberado no organismo. E aí você consegue fazer o uso em espaços maiores. Ou seja, a meia-vida desse composto é maior. O que é a meia-vida? Falando de maneira bem didática, meia-vida é o tempo que a substância leva, o tempo que a concentração da substância leva para chegar à metade da concentração inicial. Ou seja, se você utiliza 100 miligramas, se a concentração de um medicamento 100 miligramas, e em 3 dias ela chega a 50 miligramas, ou seja, metade da concentração inicial, o tempo de meia-vida dela é de 3 dias. E a meia-vida acaba sendo um critério de efetividade, né, de ação desse medicamento no organismo. Então, a gente precisa entender que se eu tenho um produto, um medicamento com tempo de meia-vida de 10 dias, não adianta eu utilizar esse produto a cada 5 dias para ter uma maior eficácia. Isso não vai acontecer, muito pelo contrário. Eu vou estar ingerindo uma dose maior do que é necessário para o objetivo que eu tenho. Por quê? Porque a meia-vida desse produto é de 10 dias.
De igual modo, se o tempo de meia-vida de um produto, de um medicamento, é de 2 dias, e eu tomo esse medicamento uma vez na semana, eu não vou ter os efeitos que eu espero desse medicamento. Por quê? Porque eu estou espaçando muito. Eu estou deixando a efetividade, a ação desse medicamento acabar no meu organismo, aí eu tomo de novo. Mas eu fico muito tempo sem a ação efetiva desse medicamento no meu organismo. Então eu preciso respeitar o tempo de meia-vida. E aí a gente volta lá para os ésteres. Quanto maior a cadeia carbônica, maior o tempo de meia-vida. Então, assim, o que eu vejo? Os usuários, né, torno a dizer, tá, gente, eu não estou corroborando com o uso não clínico. Mas a gente sabe que essa é uma prática, então é melhor a gente instruir do que deixar que outros problemas ocorram. Muitos usuários utilizam os ésteres de testosterona sem entender o tempo de meia-vida da substância. Então, muitas vezes, você tem aí um produto que você deveria estar utilizando a cada 10 ou 15 dias, sendo utilizado a cada 3 dias, a cada 4 dias. E aí, o que ocorre? Você acaba tendo uma superdosagem desse produto, aumentando muito a testosterona e, obviamente, você vai ter os efeitos androgênicos e colaterais também acentuados, porque quanto maior for essa dosagem de testosterona no organismo, maior vai ser o efeito androgênico e maior, provavelmente, os efeitos colaterais. Claro que lembrando que esses efeitos são dose dependente, mas também são indivíduo dependentes. O que isso quer dizer? Que muitas vezes alguns indivíduos utilizam testosterona nas mesmas quantidades que outros e não desenvolvem os efeitos androgênicos e colaterais da mesma maneira que outros indivíduos, mas são exceções. Então a gente tem que ficar prestando atenção. Se você for utilizar um tipo de éster de testosterona, entenda, eles não são todos iguais. Não é porque o coleguinha está usando um propionato de testosterona em determinado período que você vai utilizar um decanoato de testosterona achando que é a mesma coisa e que você vai fazer a administração de maneira semelhante. Não. Perceba, entenda como é esse éster, se é de cadeia curta, média ou longa, e verifique o tempo de meia-vida dessa substância. Vá buscar informação, porque conhecendo o tempo de meia-vida da substância, você vai entender um pouquinho a maneira como ela deve ser utilizada. Claro, não deve ser utilizada para o uso estético, para o uso não clínico. Poxa, Amanda, mas você é contra esse uso? Não, eu não sou contra, tá? Eu não sou contra, mas quem faz precisa saber que não tem um suporte na literatura para tal uso. Então, assim, mas já que vai fazer uso, é preciso entender o que está usando, que tipo de substância é e qual a melhor forma de fazer essa administração. Tá bom, gente? Espero ter ajudado um pouquinho. Se você gostou, deixa um joinha. Se não gostou, também faz assim, porque aí eu entendo que esse vídeo contribuiu ou não para você. Se gostou do vídeo, se acha que é válido, se conhece alguém que precisa saber dessa informação, que está aí usando os ésteres de testosterona sem entender do que se trata, marca aí o coleguinha nos comentários, compartilha o vídeo, tá bom? Deixa dúvidas nos comentários que eu vou ter muito prazer em responder. Beijo no coração de vocês.